Fala galera, tudo tranquilo? Laís Costa aqui com vocês mais uma vez e hoje eu quero falar sobre começar mesmo não estando pronto. Tem muitas coisas que a gente deseja fazer e acaba não tendo coragem de fazer porque nós não nos sentimos prontos. Às vezes tem um início de um projeto para a gente começar um novo trabalho, uma renda extra que vai depender do nosso talento e às vezes a gente fica adiando porque a gente sempre diz assim: eu acho que eu não estou pronto, falta essa ferramenta, eu não consigo fazer, eu não me sinto capaz. Isso é normal, isso é natural. E eu gravo esse vídeo justamente para compartilhar com vocês aquilo que eu tenho vivido e continuo vivendo, né? Eu sempre senti o desejo de gravar conteúdo, porque eu sei que eu carrego uma mensagem que pode transformar a vida das pessoas. E em alguns momentos, depois que eu comecei a gravar, teve um tempo que eu quis parar um pouco, porque eu estava vivendo algumas questões pessoais também. Só que nesse tempo, uma pessoa comentou em um vídeo que eu fiz: muito obrigado por esse vídeo que você produziu. Essa mensagem falou profundamente ao meu coração. E eu estou vivendo uma situação muito difícil. Deus abençoe tua vida. E essas coisas nos fortalecem, né? Então eu queria gravar esses vídeos por causa dessa mensagem. Não é por causa de mim, mas é por causa da mensagem. Só que às vezes eu ficava esperando o incentivo das pessoas que diziam estar caminhando contigo e nós não sentíamos, né, esse incentivo. Às vezes eu olhava para a condição que eu tinha e eu achava que eu não tinha capacidade, eu me comparava com outras pessoas e julgava que as outras pessoas eram melhores do que eu. E eu ficava adiando, e eu ficava deixando de levar essa mensagem. É um canal muito pequeno, está iniciando agora, 337 inscritos, se eu não me engano. Só que já tem quase 80 mil visualizações. Então essa mensagem está chegando às pessoas e esse vídeo é para te encorajar a começar o que você está desejando fazer, mesmo não se sentindo pronto. O aperfeiçoamento, ele vai acontecendo no caminho. À medida que você vai andando, à medida que você vai caminhando, você vai percebendo as necessidades e os ajustes a serem feitos. Se você faz a mecânica de um carro, por exemplo, no primeiro momento, se você fez um motor de um carro, por exemplo, você se sente inseguro em caminhar com esse carro. E aí, antes de fazer uma viagem longa, você dá uma volta no seu bairro, você vai na cidade vizinha, você vai aumentando a quilometragem para pegar confiança novamente. Em alguns casos, o que acontece? Dá problema no motor, em alguma peça que o mecânico não substituiu, talvez um parafuso ali que não foi ajustado. Então, esse serviço ele é refeito e o motor vai sendo aperfeiçoado. Aí sim, você pode ir para outro estado, você pode fazer uma viagem mais longa. E quando eu comecei a gravar conteúdo aqui, eu comecei a soltar shorts. Shorts são esses vídeos rápidos que as pessoas têm assistido com mais frequência. E eu comecei a gravar e também já iniciei ali um canal no TikTok. E comecei a fazer as mesmas coisas. E o que eu percebi? Que eu precisava estudar o algoritmo. Eu precisava estudar as plataformas e perceber o que comunicava com cada plataforma, né? E eu tomei a decisão de começar a gravar um vídeo por semana aqui no YouTube para compartilhar. Eu vou dizer que filosofias de vida, né? Reflexões a respeito da vida, coisas que eu aprendi na caminhada, como tem sido também a nossa caminhada aqui no Paraná, nessa cidade que nós já amamos, nessa cidade que nos acolheu tão bem. E nesse tempo eu vou compartilhando uma vez por semana. Por quê? Porque mesmo que as visualizações sejam menores, mas eu acredito que aqui no YouTube a gente trabalha com um conteúdo um pouquinho mais aprofundado. Enquanto no TikTok os vídeos precisam ser curtos e objetivos. Vou continuar fazendo os vídeos ali no TikTok todos os dias, então se você deseja reflexões
espirituais, de textos bíblicos a respeito da vida, porque eu sempre digo que a Bíblia ela fala de tudo, né? Você vai lá para o TikTok, que eu tenho o canal lá também. E se você quer nos acompanhar por aqui, já está nos acompanhando, eu vou continuar postando, só que agora vai ser uma vez por semana. E nós vamos refletindo sobre essas questões pessoais, questões espirituais, emocionais. Eu quero continuar trazendo essa ideia do recalculando a rota, porque foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu compartilho tudo isso dessa minha experiência profissional, falando a respeito do início do vídeo. Comece sem estar pronto. Se eu não tivesse começado, essa mensagem já não teria alcançado esse tanto de gente que alcançou. E sem dúvida nenhuma, muitas pessoas em algum momento muito difícil que estiveram vivendo, escutaram essa mensagem e foram edificadas e vão continuar escutando. Só que agora a gente está nesse ajuste de rota, nesse começar mesmo não estando pronto. E à medida que nós formos crescendo, a mensagem alcançando mais pessoas, nós vamos ajustando. Não tem problema nenhum em ajustar, em recalcular a rota. O problema é você não sair do lugar. Então reflita sobre isso. Pare, pense um pouquinho. O que você tem desejado tanto fazer que você tem protelado, que você tem postergado, tem jogado lá para frente? Você precisa começar a fazer. Às vezes a gente quer ser perfeccionista demais e esse perfeccionismo tem travado o nosso avanço. Às vezes a gente está se comparando demais com as outras pessoas e sempre vai existir alguém que a sua mensagem precisa chegar. E esse alguém precisa ouvir o que você tem a dizer, o que você tem a fazer. Às vezes, nós estamos esperando o incentivo de pessoas que julgam estar do nosso lado e esse incentivo não vem e nós nos achamos incapazes de fazer. Então somente faça. Pensa no que você foi chamado para fazer, o que arde em seu coração. E se existe uma mensagem ou um projeto a ser feito que arde em seu coração e vai abençoar a vida das pessoas, não fica mais adiando não, vai para cima. É isso que eu estou fazendo, sem medo das críticas, sem medo do que as pessoas vão dizer ou dos julgamentos, porque eu já aprendi a conviver e a lidar com isso. O importante para mim não é o que as pessoas vão dizer ou não. O importante para mim é eu estar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E se esse conteúdo fez sentido para você, já curte, comenta, compartilha, segue a gente para mais reflexões como essa. E não esqueça de comentar e compartilhar, porque isso ajuda o engajamento, ajuda essa mensagem chegar a mais pessoas. E no próximo final de semana nós estaremos compartilhando com vocês uma nova mensagem. Deus abençoe grandemente a sua vida. Forte abraço e até breve.